Olá pessoal que vai prestar a prova do CNAE, bem-vindos a mais uma dica da Academia APC. E nessa série de dicas que começamos hoje, vamos falar sobre a prova do CNAE de 2021. Vai ser uma série de vídeos em que nós vamos comentar cada uma das questões da prova do CNAE de 2021. Assim a gente vai entendendo um pouquinho mais o contexto dessa prova e também vai aprofundando em cada um dos assuntos que foram colocados ali. Vamos então direto ao ponto? Questão número 1 da prova do CNAE QTG, Qualificação Técnica Geral de 2021. Olha lá, a primeira questão dessa prova dizia respeito às revisões analíticas. Vamos dar uma olhadinha nessa questão para a gente ver qual foi o assunto abordado. Olha lá. A questão dizia o seguinte: acerca das disposições da norma sobre procedimentos analíticos, quando se planejam e quando se executam procedimentos analíticos substantivos, isoladamente ou em combinação com testes de detalhes, tais como procedimentos substantivos, e aí aparece uma série de alternativas para o auditor escolher. Qual o contexto, então? Na execução de procedimentos substantivos analíticos, o auditor deve prestar atenção a algumas questões. Vamos lá ver qual deve ser o procedimento correto a ser exercido pelo auditor nessas situações. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A: o auditor não está em condições de avaliar a confiabilidade dos dados em que se baseia a sua expectativa em relação a valores registrados ou índices, nem pode levar em consideração a fonte, a comparabilidade, natureza e relevância das informações disponíveis e os controles sobre a elaboração de dados. Bom, pessoal, ainda que a gente não tenha estudado a NBCTA 520, que é a que fala sobre procedimentos analíticos, eu creio que por intuição a gente já teria condições de descartar essa alternativa, não é mesmo? Por que isso? Dá uma olhadinha nesses termos. O auditor não está em condições de avaliar a confiabilidade de dados? Ora, se o auditor não tem condições de avaliar a confiabilidade de dados, para que ele vai realizar procedimentos substantivos analíticos? Aliás, em qualquer procedimento de auditoria, há que se ter uma confiabilidade de dados. Vamos seguir mais um pouquinho na próxima alternativa e depois a gente volta para ver o que a NBCTA 520 fala a esse respeito. Alternativa B, então, diz o seguinte: no contexto de procedimentos substantivos analíticos, é vedado ao auditor desenvolver uma expectativa de valores registrados ou índices e avaliar se a expectativa é suficientemente precisa para identificar uma distorção que, individualmente ou em conjunto com outras distorções, pode fazer com que as demonstrações contábeis apresentem distorções de forma relevante. Olha lá, nós vamos ver já na NBCTA 520 o contexto, mas o conceito principal da NBCTA 520 e que foi na realidade a grande mudança a respeito de procedimentos analíticos quando surgiu a nova redação da NBCTA 520, justamente a necessidade do auditor de prever ou criar expectativas a respeito de números ou índices. Essa na realidade foi a grande mudança que a gente viu ao longo dos últimos anos. Não tão recente assim, acho que essa mudança já tem pelo menos uns 10 anos, mas foi a grande mudança que ocorreu. O auditor precisa sim criar expectativas a respeito de números, valores. Por exemplo, qual é a expectativa do auditor em relação às despesas administrativas daquela entidade ou das receitas daquela entidade. E isso envolve expectativa de valores. Vamos à alternativa C. O auditor não pode determinar que o valor de qualquer diferença entre valor registrado e valor esperado seja aceitável sem exame adicional, conforme requerido pela norma.
Como assim? O auditor não pode determinar qual diferença deve ser investigada ou não? Qual diferença é relevante ou não? Está contrariando totalmente a NBCTA 520, como a gente vai ver já já. Olha lá, se a gente for na NBCTA 520, a gente tem como requisito de norma algumas questões bem interessantes. Então, logo no início da NBCTA 520, a gente tem como requisito do auditor independente a realização de algumas atividades. Por exemplo, quando a gente fala que o auditor independente precisa, como requisito, determinar a adequação de procedimentos analíticos substantivos, levando em consideração risco de distorção relevante e teste de detalhes, ou seja, um dos requisitos principais da NBCTA 520 é que o auditor determine se a realização de procedimentos substantivos analíticos é adequado como uma abordagem de auditoria. Se a realização desse tipo de procedimento vai trazer a ele uma segurança razoável de que há evidências, de que não há distorções relevantes nas demonstrações contábeis. Então, requisito número 1, avaliar se o procedimento substantivo analítico é adequado nas circunstâncias, considerando os riscos da entidade. Um outro requisito importante que está lá no NBCTA 520 é que o auditor deve avaliar a confiabilidade dos dados em que se baseiam as expectativas do auditor. Olha lá, na NBCTA 520, um requisito é que o auditor avalie a confiabilidade dos dados. Como o auditor pode criar uma expectativa baseada em dados em que ele não confia? Isso é totalmente inaplicável e não guarda relação com o trabalho de auditoria, não é mesmo? Vamos para um próximo requisito da NBCTA 520. Mais um requisito é que o auditor desenvolva uma expectativa de valores registrados ou índices e que ele avalie se a expectativa é precisa ao ponto de identificar uma distorção que permita demonstrar distorções relevantes. Isso significa o seguinte: se o auditor tem uma expectativa de que algum saldo contábil, seja de saldo de ativo, passivo, ou de alguma transação, receita, custo, despesa, se ele tem uma expectativa de que aqueles valores, aqueles montantes no período devam ser na faixa de X, então ele precisa ser capaz de identificar que uma distorção naquele número pode indicar para ele que há um risco de distorção relevante naquela conta. Existem algumas contas do balanço, por exemplo, que a gente nunca espera que haja uma alteração, uma oscilação relevante em relação ao ano anterior, não é mesmo? Por exemplo, aquelas outros ativos, outros passivos, normalmente são valores muito imateriais. Então, normalmente, quando a gente identifica algo que sobressai os olhos, uma variação muito grande nessas contas, isso já acende uma luzinha amarela, não é mesmo? É exatamente isso que a NBCTA 520 traz. Quando o auditor cria uma expectativa em relação a algum saldo, alguma transação ou índice mesmo, quando ele observa que a realidade dos números é diferente daquela que ele criou como expectativa, isso pode indicar uma distorção relevante. Porque se algo está diferente do que o auditor esperava, ali pode ter algo novo, por exemplo, que pode indicar uma distorção relevante. Não necessariamente que vai existir, mas é um indicativo. E um último requisito importante trazido pela NBCTA 520 é em relação ao valor das diferenças entre aquilo que foi esperado e aquilo que está registrado contabilmente. Então, complementando o que nós comentamos anteriormente, uma vez que o auditor criou uma expectativa, ele vai comparar essa expectativa com a realidade. E aí vão existir diferenças, obviamente, por se tratar de uma expectativa, e essas diferenças, para que o auditor tenha um balizamento a respeito de se ele deve ou não investigar mais a fundo aquela diferença, ele precisa ter um limiar de diferença que ele determine como sendo relevante para ele avaliar aquela situação. Então veja, esses são os requisitos da NBCTA 520.
Quando a gente vai para a questão 1, lá da prova do CNAE de 2021, relacionada à qualificação técnica geral, a gente vê uma série de alternativas ali que está indo justamente ao contrário da NBCTA 520. Então, nesse caso, vamos dar uma olhada na alternativa D, que é a única até agora que a gente viu que não está contrariando os requisitos da norma. Vamos dar uma olhada? Provavelmente é a nossa resposta. Bom, em relação à questão, então, número 1 da prova do CNAE, nós temos aí como alternativa D, que no contexto de procedimentos substantivos analíticos, o auditor deve determinar a adequação de procedimentos analíticos substantivos específicos para determinadas afirmações, levando em consideração os riscos avaliados de distorção relevante e teste de detalhes, se houver, para essas afirmações. Veja, quando a gente faz testes de auditoria, sejam eles procedimentos analíticos, sejam eles testes de detalhes, sempre o auditor tem que levar em consideração qual é a afirmação de auditoria que ele está buscando naquele momento. Se é um período correto, se é uma apresentação adequada, se é o valor correto daquele saldo, daquela conta ou daquela transação. Então, nesse contexto, essa aqui seria a alternativa correta. O auditor avalia se os procedimentos analíticos substantivos, levando em consideração a distorção relevante e os testes de detalhes, são adequados para lhe dar subsídio para ter segurança razoável em relação a algumas afirmações de auditoria daquelas contas. Bom, aproveitando que nós estamos falando em testes de substantivos analíticos, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, para reforçar, para a gente ter uma visão mais clara para aquelas pessoas que ainda não têm uma visão tão clara do que seria um procedimento substantivo analítico, nós vamos trazer aqui em tela para vocês um demonstrativo de o que seria então, como fazer isso na prática. Existem várias maneiras de se fazer, porém, esse slide, esse diagrama que está aí na tela de vocês, ele pode dar uma boa visão do que seriam esses procedimentos substantivos analíticos. Então, a gente colocou aqui, isso aqui é só um exemplo, não é um modelo, tá? A norma não traz nenhum tipo de modelo, mas esse é um exemplo. Um auditor obteve o saldo de determinadas contas de despesas do período, com salários, depreciação, comissão, royalties, etc. E baseado em números do ano anterior, ele criou uma expectativa de quanto ele acredita que sejam os valores dessas despesas para o ano corrente. Então veja, ele descreveu ali na coluna qual é a alternativa, qual é a base da premissa dele, e com base nessa premissa, ele fez um cálculo numérico da expectativa dele de saldos dessas despesas para o período. Uma vez que ele criou essa expectativa, ele vai comparar com a realidade e, se ele identificar que há uma distorção muito grande entre o esperado e o realizado, então ele investiga essas diferenças, inclusive avaliando a necessidade de maiores testes de detalhes. Então, pessoal, essa questão aqui, número 1 da prova do CNAE de 2021, QTG, é uma questão bem interessante para a gente fazer uma grande revisão da NBCTA 520. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a aprender um pouquinho mais sobre essa norma que é bastante importante no contexto da prova do CNAE. Não perca os nossos próximos vídeos a respeito de outras questões da prova do CNAE de 2021. Questão por questão, a gente vai aprimorando os conhecimentos acerca da prova do CNAE. Lá no site da Academia PC tem muitos outros vídeos de dicas que você pode também acessar para se aperfeiçoar no contexto da prova do CNAE. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.